radiadas pelo Sol. Embora esses raios invisíveis sejam perigosos para os seres vivos, felizmente eles são parcialmente absorvidos pelo ozônio da atmosfera da Terra. Mais curtos ainda são os raios X, com comprimentos de onda do tamanho de átomos. E, finalmente, os raios gama, com os menores comprimentos de todos. Os raios gama, com comprimentos de ondas minúsculos como o próprio núcleo atômico, são criados por reações nucleares. Comprimentos de onda mais longos, que se estendem à luz visível e ainda mais além, podem ser criados ou absorvidos quando átomos passam de um estado de energia para outro. Além da luz visível está o infravermelho. Com um comprimento de onda mais longo do que a luz vermelha, a radiação infravermelha pode ser detectada apenas pelo calor que ela transporta. O universo está tenuemente preenchido por uma radiação de comprimento de onda longa, considerada como a onda remanescente do Big Bang que deu origem a tudo. Isso não inclui apenas a radiação infravermelha, mas também as microondas. Microondas são a primeira parte do espectro, cuja frequência é suficientemente baixa para ser produzida pelos circuitos eletrônicos de corrente alternada criados pelo homem. Assim também o universo está cheio de ondas de rádio. Com centímetros, metros e até mesmo quilômetros de comprimento, as ondas de rádio completam o espectro eletromagnético. Naturalmente, o grande Michael Faraday não viveu o suficiente para ver o espectro eletromagnético. De qualquer maneira, ele começou a tomar forma quando, ao imaginar cargas elétricas cercadas por linhas de força, Michael Faraday se perguntou: o que acontece quando essas linhas começam a vibrar? Faraday não encontrou a resposta completa, mas ele não teria se surpreendido com a imagem surgida. Uma carga elétrica oscilante produz ondas, que se propagam ao longo das linhas de força à velocidade da luz. Essas ondulações são ondas transversais no campo elétrico, que se propagam em frente de ondas que vão se tornando mais planas à medida em que se afastam da fonte, e que cada vez mais lembram as frentes de ondas paralelas planas, chamadas ondas planas. À medida em que as frentes de ondas atravessam cada ponto no espaço, o vetor do campo elétrico oscila para cima e para baixo, assinalando a passagem de picos e vales da onda em propagação. Assim, uma carga elétrica oscilante é, de fato, a fonte das ondulações que se espelham no campo eletromagnético. Foi necessária a teoria de James Clerk Maxwell para explicar a natureza da luz e projetar a imagem do espectro eletromagnético como um todo. Apesar de suas surpreendentes previsões, Maxwell não foi o primeiro a ver a luz como uma onda. No início da década de 1670, Christian Huygens formulou um princípio de ondas de luz em que afirmava que todo ponto numa frente de onda é uma nova frente de ondas. E em 1801, apesar da popularidade da teoria corpuscular de Newton, outro inglês, Thomas Young, demonstrou sem sombra de dúvida que a luz é uma onda. Ele conseguiu isso provando que a luz tem a propriedade ondulatória chamada interferência. A interferência de ondas pode ser considerada construtiva ou destrutiva. Quando as ondas, ao se propagarem, se encontram umas com as outras em fase, elas podem se reforçar mutuamente, criando uma onda mais forte e produzindo o que é conhecido como interferência construtiva. Mas quando estão defasadas, as ondas podem se anular totalmente. Em outras palavras, teremos a interferência destrutiva.
Como suspeitava Thomas Young, todas as ondas, em todos os meios, se comportam desta maneira. E para provar que a luz é uma onda, ele simplesmente precisou ilustrar que a luz apresentava interferência, comportamento comum a todas as ondas. Este foi o princípio. A luz de uma única fonte penetra em duas fendas não muito distantes uma da outra do que o comprimento de onda da própria luz. Depois de passar pelas fendas, a luz se projeta na tela de maneira não uniforme. Quando uma onda plana encontra duas fendas, cada fenda torna-se uma nova frente de onda. E como as novas ondas se originam da mesma onda plana, suas oscilações estão sincronizadas. O resultado é uma figura estável de ondulações ascendentes e descendentes que se alternam, ao longo das quais as ondas se anulam mutuamente. Isso produz uma figura de franjas brilhantes de interferência construtiva na tela, separadas por franjas escuras de interferência destrutiva. Isso, uma série de franjas alternadas, foi o suficiente para provar que a luz é uma onda. Foi uma demonstração conclusiva. E desde então, os físicos foram obrigados a explicar o comportamento da luz em termos das propriedades das ondas. Por exemplo, se as ondas de luz, como todas as outras ondas, contornam obstáculos e quinas, como é possível que a luz projete uma sombra bem definida? A resposta pode ser encontrada na razão entre o comprimento de onda da luz e o tamanho da abertura por onde ela passa. Quanto menor o comprimento de onda, menos as ondas se espalham em todas as direções. Mesmo quando o comprimento de onda é igual à largura da abertura, podemos observar o começo de uma sombra. A sombra é realmente o resultado da interferência destrutiva da luz de diferentes partes da abertura. Em consequência, quanto menor o comprimento de onda, mais a luz aparece num feixe bem definido. O comprimento de onda da luz visível, centenas de nanômetros, é tão pequeno em comparação com os tamanhos de objetos visuais que pode projetar sombras realmente muito definidas. Mas essa explicação não lança muita luz sobre uma questão ainda mais importante. Desde que tudo que se vê é o resultado do encontro da luz com a matéria, a questão é: qual a natureza desse encontro? A resposta é a seguinte: como toda matéria é, por natureza, elétrica, tudo se resume a ondas de luz e cargas elétricas. Quando uma onda de luz encontra uma carga elétrica, por exemplo, o campo elétrico oscilante faz a carga oscilar, o que produz uma nova onda. Observem a sombra que se forma por trás da carga oscilante. Uma linha de cargas elétricas, podem ser elétrons ligados a átomos num cristal, pode produzir frentes de ondas planas em novas direções. E se as cargas podem se mover livremente, como é o caso dos elétrons no interior de um metal, o resultado pode ser a impossibilidade de penetração da onda. Em vez disso, a onda é totalmente refletida. Essa é a reflexão especular, na qual o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso ocorre sempre independente da direção em que chega o feixe. Mas a reflexão também pode ser descrita de outra maneira. De todas as trajetórias possíveis, da fonte ao espelho e do espelho ao destino, a verdadeira trajetória é a